Saudações, vigia das pessoas. Nós estamos vendo essa série nova que está saindo do forno agora. Águias de Jó. Eu falei no primeiro episódio que Jó ele era um homem muito sábio. Eu mostrei para vocês o capítulo 28, quando ele fala que as maravilhas em se minerar a terra é importante. Ele fala, porque os homens ficam meses e meses, dias e dias, cortando a terra, detalhe por detalhe. As montanhas, elas eram todas peneiradas, para que de dentro dela tirar o fino ouro, tirar o cobre, a prata. E aí o escritor diz que não se percebe a sabedoria. Eles acharam muita riqueza, mas não encontraram sabedoria. E eles ficaram perguntando, quem é a sabedoria? Não, não está aqui, disse o mar. Não está aqui, diz o abismo. A avestruz enterrou a cara na terra e disse, também não estou achando. Mas tinha uma águia voando assim por cima. E ela segredou no ouvido deles. Existe um segredo para a sabedoria. E o segredo é o temor do Senhor. Veja que quem está falando não é um homem rico, não é um milionário. Porque a vida de Jó é como uma página de caderno. Lembra? A página de caderno não tem do lado aquelas rebarbas que quando você puxa o caderno assim do espiral, não fica aquelas rebarbas, você tem que tirar aquelas rebarbas. Então Jó é uma página de caderno com rebarbas em todo o seu perímetro. E essa rebarba é a riqueza. Para a gente gostar de Jó, entender Jó, nós precisamos vê-lo em sua nudez. Não tinha nada. Sentado num monte de cinza, ele adorava a Deus. E toda a história de Jó é isso. É ele sentado num monte de cinza. Porque a rebarba, de um lado, diz que ele era muito rico. E a rebarba do outro diz que ele ficou mais rico ainda. Mas a experiência dele foi na pobreza. Isso é consolo para nós? Até poderia ser. Porque somos pobres, mas não é isso. Estava vendo de manhã aí o milionário da cidade, eu acho que ele é o homem mais rico da cidade. Ele é candidato a prefeito em outra cidade. Até fiquei bravo com ele devia ter vindo aqui na nossa cidade. Mas eu já tinha gostado dele, porque tinha entendido nele, conheci agora, a partir das enchentes do Rio Grande do Sul, nunca tinha ouvido falar dele, mas ele juntou lá 200 caminhões de donativos e levou para o Rio Grande. E ele disse que o mais importante não foi levar as coisas lá. O mais importante para ele foi ter ido pessoalmente lá e sentido. Tem outra experiência lá no continente africano, onde ele disse que chegou lá, ia fazer uma doação,
Mas depois ele interpelado por um garoto que disse, você não vai voltar mais, né? Ele foi fisgado pelo amor, o amor ao próximo. E ele falou, não, eu vou voltar sim. Eu vou ajudar vocês até que todos vocês tenham casa. E aí, numa outra cena, eu vi ele numa das favelas aqui em São Paulo, onde o esgoto estava correndo a céu aberto, e ele falou assim, isso aqui está pior do que os povos que estamos ajudando lá. Então ele foi fisgado pelo amor, né, solidário. Isso é importante. Uns podem falar que isso é jogada de marketing. Talvez seja, e até pode ser. Mas uma coisa importante o próprio Jesus disse, não importa porque estejam fazendo. O importante é que estejam fazendo. Não importa o que os motivam a fazer. Se eles estão fazendo a obra de Deus, e qual é a obra de Deus? A obra de Deus é ajudar os pobres. É dizer a eles que não importa o que temos ou deixamos de ter. A riqueza não consiste em ter ou não ter. Jó, apesar de ser o homem mais miserável do mundo, tirando as rebarbas, claro, ele adorava a Deus, porque ele falava, eu sei o que é sabedoria, e sabedoria é o temor do Senhor. Eu sei que esse canal não é político, esse canal é religioso, mas eu nunca deixei de votar. Sempre votei, ainda que a contragosto. E eu aconselho você, que é meu irmão, a você que está desiludido, né? Cada dia um quebra-pau, esses dias teve até cadeirada, mas não importa. A gente deve votar por princípio, entende? Eu sempre votei, mas eu nunca nem comentava essas coisas, porque eu pertenço a uma igreja tradicional e a nossa igreja tradicionalmente ela não comenta, né, o que é correto. Ela não incentiva e nem desincentiva a prática da política. Porque nós sabemos que a resposta para todas as nossas agruras não está na política. A resposta a todas as nossas agruras está na religião, está no cristianismo, está em conhecer e entender que Deus é o nosso Criador, que Ele se preocupa conosco. Ainda que estejamos na situação de Jó, com apenas o ar nos pulmões, nós precisamos engrandecer a Deus, porque a riqueza está em conhecer a Deus. Então, Jó desafiava a Deus, ele falava, vem aqui, arrasue comigo. Então Deus se agrada quando o homem, na sua pobreza ou na sua riqueza, porque para Deus não existe riqueza ou pobreza. Para Deus existem criaturas que podem ser tornados filhos de Deus. Entende? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós vimos em capítulos anteriores a riqueza de Jó, que ele começou muito rico. Eu já comentei agora que ele terminou a vida muito rico também. Mas o que importa é a situação de Jó agora, né? E nós sabemos que Jó agora está sofrendo e ele está meio confuso, ele não sabe por que está sofrendo. Os amigos dele falam, ó, se você está sofrendo, porque alguma você aprontou. Ele fala, não, eu estou inocente. Aí ele fala assim, a não ser que Deus esteja cobrando os pecados da minha juventude. Todos jovens, por imaturidade,
acaba pecando contra Deus. E Jó fala assim: será que Deus está me cobrando a fatura da minha juventude? Eu não sabia que ia cobrar. E aí, Jó não entende o que está acontecendo, mas existe um conflito. A vida de Jó é uma página de caderno com aquelas rebarbas por todos os quatro lados da folha. Desculpa, eu falei que a riqueza dele não existe durante a vida dele. A vida contada aqui, porque a vida contada aqui só fala de miséria e abandono. Mas nós conhecemos a história toda, sabemos que antes ele foi rico e que depois ele será rico também. E a gente sabe por que ele está ficando pobre. Então, a pobreza, a perseguição e a doença é coisa de Satanás. Então, meus amigos, nós precisamos ser ricos em Deus. Ainda que você tenha que sair para conseguir o pão a cada dia, você precisa, como os passarinhos que estão cantando aqui fora, louvar a Deus todo dia e todo dia dizer: eu sou rico, porque eu sou filho do dono do mundo. Tenha você ou não a moeda, o dinheiro, para comprar o seu pão. Porque a vida não consiste em ter, mas a vida consiste em ser. É por isso que a gente precisa valorizar as pessoas que são. Entende? Não as pessoas que têm. Bom, nós vimos que ele perdeu tudo por obra de Satanás. Permissão de Deus. Aí vai ter outra reunião no céu, ó. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse: de onde vens? E eu de rodear a terra. E disse o Senhor: observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desvia-se do mal. E aí, Satanás acusa Deus de proteger Jó e coloca isso como motivo da fidelidade de Jó. Então, Jó falou: tudo bem, vai lá. Toque na pele dele, porque você tirou tudo dele e ele continua adorando a mim. E Satanás falou: o homem não se importa de perder tudo, desde que continue saudável. Deus falou: vai lá, tira dele tudo, só não o mate, joga doença nele, vai. É Satanás que joga doença, Deus não põe doença em ninguém. E aí a mulher dele disse assim, ó: ainda retens a tua sinceridade, homem? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele disse: mulher, você está falando que nem louca. Como fala qualquer doida, assim tu falas. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Quando acontece desgraça na sua vida, não culpe Deus. Você perdeu um filho, perdeu a esposa, perdeu o marido.
Não culpe Deus. A morte não é obra de Deus. A morte é uma maldição que está sobre a humanidade. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que tinha vindo sobre eles, vieram cada um de seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. E concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os seus olhos, e não o conhecendo, levantaram a sua voz e choraram, rasgando cada um o seu manto sobre as suas cabeças, lançaram pó ao ar. Eles eram amigos autênticos de Jó. Olharam à distância e não reconheceram ele. Quando chegaram mais perto, viram. Aí choraram, rasgaram seus vestidos, em sinal de dor e tristeza. E assentaram com ele na terra 7 dias, 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. A dor de Jó era muito intensa. A dor de Jó era terrível. Depois desses dias, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. Ele amaldiçoou o dia em que nasceu. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, em saindo do ventre, porque não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Com reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas, e prata. Ou como aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? Porque se dá luz a esses que esperam a morte, e ela não vem, e cavam em procura dela, mais do que tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Ele não conseguia nem comer. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Eu sempre temi essas desgraceiras da vida, e isso aconteceu. Nunca estive descansado,
nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Deus está me castigando. Essa é a intuição de Jó. Nós vamos ver no próximo capítulo que o amigo dele vai repreender ele por isso. Próximo capítulo, tá bom? Muito obrigado porque você me concedeu a fineza da tua companhia. Desculpa, eu estou meio solução. Considere compartilhar, considere comentar aí aí embaixo do vídeo e se inscreva. É muito difícil conseguir inscritos aqui no YouTube. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.